Olá, está no ar mais uma entrevista especial aqui no canal Empreender. Hoje vamos falar do crescimento do mercado de franquias, que registrou uma alta de mais de 17% no primeiro trimestre deste ano. E para essa conversa, a gente convidou a presidente do Conselho da Associação Brasileira de Franchising, a Cris Franco. Cris, seja muito bem-vinda aqui ao canal Empreender para esse bate-papo para lá de especial. Olá, Bruno. Olá a todos que nos acompanham. É um prazer estar aqui com vocês. Prazer é nosso te receber aqui para essa conversa, para falar de um setor tão importante, não só para a economia do país, mas principalmente, né, Cris, para quem empreende no Brasil. E aí eu começo essa entrevista te perguntando quais os motivos desse crescimento, né, do setor de franquias no país, que tem de fato crescido, principalmente nesses últimos anos. Bom, empreender em franchising é empreender de uma forma estruturada, é empreender com todo o acompanhamento em operações, em marketing, na área financeira, o que faz com que você seja mais assertivo. Na retomada da pandemia, as redes que já estavam estruturadas com suas marcas puderam fazer essa retomada rapidamente. E os novos entrantes, tendo todo o suporte das redes que são estruturadas no franchising brasileiro, também aproveitaram essa onda de retomada e a gente chegou nesse belo número de crescimento de 2 dígitos, como você falou, 17% no primeiro tri. E esse crescimento, Cris, contínuo, digamos assim, do franchising, confirma cada vez mais esse fortalecimento do setor, né? Sim, sem dúvida. Tanto é que a gente tem um super apoio do Sebrae, enfim, de todo o governo brasileiro, porque empreender em franchising é empreender com responsabilidade, dentro das regras do jogo, porque é um setor que recolhe os seus impostos, que tem todos os seus parâmetros legais estabelecidos e consegue, com isso, também fazer uma alavancagem em vendas, nas ferramentas digitais que aconteceram na pandemia, muito rapidamente, porque está estruturado e consegue dar o suporte ao empreendedor de franchising, o franqueado que chega nas diferentes marcas em todo o Brasil. Ou seja, podemos dizer então com propriedade que são inúmeras as vantagens para quem quer aí investir em um negócio já segmentado, testado, formatado, né, Cris? Exatamente, porque aí você fica com a opção de escolher um negócio para a sua região, né? É importante que quem vai empreender em franchising conheça a região onde vai colocar o seu negócio. Tenha uma afinidade com esse negócio, porque fazer um negócio, um empreendimento, não é uma decisão passageira, ela é uma decisão de uma vida que envolve toda a família, que envolve todos os escopos da sua vida pessoal. Então, é importante que você escolha algo que você identifique. Ao fazer isso, as chances de sucesso são maiores ainda, porque toda a estrutura, todo o suporte estabelecido pelas normativas do franchising, que todas as redes adotam, já estão estabelecidos e aí você tem que fazer o seu negócio crescer dentro da sua região. Mesmo se tratando de um negócio já consolidado, é importante, né, que o futuro franqueado ele faça essa pesquisa, né, entenda ali o mercado, estude o mercado para saber se de fato aquele modelo de franquia vai atender ali aquela demanda, a necessidade do futuro cliente, do futuro consumidor, né? Sim, hoje são inúmeras as informações que você pode acessar para fazer a opção do seu primeiro negócio, da sua primeira unidade franqueada. Você pode acessar o site da própria Associação Brasileira de Franchising, onde você tem informação estruturada das redes e sobre o que é o franchising. A gente, inclusive, coloca à disposição de quem quer empreender no franchising uma formação, um curso que se chama Entendendo Franchising,
E desta maneira, você consegue saber as premissas, os direitos e os deveres como franqueado que você vai ter dentro de uma rede, como funcionam as taxas que existem dentro do setor de franchising, desde a taxa de franquia, royalties, taxa de administração de sistemas, enfim, tudo aquilo que tem que estar no seu fluxo de caixa, o resultado que você vai obter. E principalmente um documento que é fundamental e que consta da lei de franchising do Brasil, que é a circular de ofertas de franquia. Todo franqueado, depois que fez a pesquisa, fez a opção de se aprofundar um pouco mais sobre aquela marca, ele vai assinar com a marca para receber a circular de ofertas de franquia e poder analisar aquele documento. Como é que esse curso funciona na prática? O que é oferecido pela ABF? Esse é um módulo de 8 horas, ele pode ser feito presencialmente em nossa sede em São Paulo e também você consegue acessar essa capacitação de uma maneira híbrida, né? Ou seja, na internet também, fazendo esse acesso pelo nosso site, que é abf.com.br. Cris, muitas pessoas questionam o valor, né? O valor para você ser um franqueado, né? É importante a gente ressaltar aqui que tem inúmeros modelos, né, segmentos de franquias e com diversas propostas financeiras, não é? Sim, é verdade. A gente começa sempre uma explicação sobre o que é o franchising, dizendo que há opções para todos os gostos e para todos os bolsos. E isso é uma realidade. Você vai conseguir uma franquia cujo investimento total é de R$80 mil, como existirão franquias aí cujo investimento é acima de R$2 milhões. Ou seja, as franquias já consolidadas são de fato uma opção para quem quer aí iniciar no mundo dos negócios, né? Sim, sem dúvida nenhuma. Você vai acessar as franquias que são consolidadas, também pode acessar franquias que estão iniciando com um número menor de unidades, mas que seguem o franchising ético, o franchising sério e que vão crescer junto com você, ombro a ombro, em todo o território nacional. O importante, como eu salientei anteriormente, é que a gente faça essa pesquisa acurada, né? Não tome uma decisão de impulso, não é uma compra que gostei, já quero levar. Não, você tem que parar, acalmar, conversar, buscar falar com outros franqueados da rede, que é fundamental, e muitas vezes também conversar com a sua família para que você tenha apoio na hora dessa tomada de decisão e ter o capital para aquele negócio. Qual é o perfil dos novos franqueados hoje? Bom, a gente, de acordo também com a movimentação econômica do país, a gente vê diferentes momentos de empreendedores que buscam franchise. Quando a gente começa a viver um momento de crise econômica, como a gente passou e ainda tem essa cauda longa, ou seja, a nossa economia ainda está se recuperando de toda essa fase, você tem aquele que é o empreendedor de necessidade, ou seja, eu perdi o meu emprego, eu tenho aqui a minha rescisão, eu tenho aqui as minhas economias, o mercado de trabalho está muito difícil, eu vou fazer a opção, então, de começar um negócio. E eu quero começar de uma maneira mais segura. Posterior a isso, quando a gente já tem o fomento da economia, a gente está mais, como se diz, no céu de brigadeiro, né? O país crescendo, pleno emprego, você também vai ter um empreendedor de oportunidade, aquele que foi fazendo as suas reservas, está bem colocado na sua posição profissional, ou está se desligando daquele seu emprego, mais seguro da decisão que fez. Então aí eu quero agora partir para um novo momento da minha vida, onde eu vou empreender, eu vou ser o dono do meu próprio negócio. Então aí eu tenho a oportunidade de olhar o mercado de franquias, as diferentes marcas que se apresentam e fazer a minha tomada de decisão diante daquilo que o mercado coloca e
das marcas que estão mais crescendo, das marcas que são promissoras e estão começando agora e com isso com um forte índice de conquista de mercado. Então a gente tem também esses perfis diferentes, mas sempre, em ambos os casos, muito importante que todas essas pessoas, esses novos entrantes, façam suas pesquisas, conheçam as marcas, conheçam os franqueadores que estão operando naqueles diferentes segmentos e também os franqueados que estão nessas marcas. Perfeito. Cris, a gente só vai fazer um pequeno intervalo e volta daqui a pouquinho, tá bom? E para você de casa, não sai daí, a gente volta daqui a pouquinho. E a gente segue com mais uma entrevista especial aqui no Canal Empreender, hoje falando sobre o setor de franquias no país, que tem registrado aí uma alta de quase 20% somente no primeiro trimestre deste ano de 2023. E a gente segue aqui, claro, conversando com a Cris Franco, ela que é presidente do Conselho da Associação Brasileira de Franchising. Cris, você estava falando no bloco anterior justamente do perfil dos novos franqueados, né? Muitos por oportunidade, muitos por necessidade. E agora, é claro, a gente queria também saber qual é o perfil dos consumidores. Perfeito. Bom, o franchising é uma maneira da gente estar presente na economia que faz um cross por diferentes segmentos, principalmente no Brasil. Se você olha o franchising norte-americano, você vai ver uma forte concentração no segmento de alimentação. No Brasil, isso também existe, mas o nosso franchising, ele permeia diferentes segmentos da economia. Nós estamos em saúde, beleza, em serviços, em meios de pagamentos, em marketing digital, em moda e alimentação, é claro, como eu já disse a vocês. Então, o consumidor brasileiro, ele já consegue reconhecer e entender o que é essa palavra americana que a gente usa e já brasileirou, já está no nosso dia a dia, que é o franchising, né? Ou franqueamento de negócios. E as pessoas reconhecem nas praças de alimentação, nas marcas de modas, de calçados ou de vestuário infantil, vestuário feminino, masculino, as marcas que atuam na maneira de fazer negócio de franchising e se sentem seguros com isso, para suas trocas, para ter ali a validade do compromisso de entrega daquele produto. O franchising também se digitalizou muito pós-pandemia e hoje o nosso consumidor ele tem o acesso à multicanalidade. Quais foram os setores que mais cresceram segundo essa pesquisa, esse levantamento que foi feito pela ABF? Ainda nesse eixo que nós conversamos, da retomada da economia pós-pandemia, você ainda vem com um crescimento forte de saúde e beleza, casa e construção e serviços. São segmentos que na pandemia tiveram um forte crescimento. Vamos falar de casa e construção. Todo mundo estava em casa e queria fazer uma pequena reforma, queria colocar artigos de decoração, deixar seu ambiente mais feliz, mais acolhedor para aquele momento. Isso fez que nossas marcas, que se digitalizaram rapidamente para atender essa demanda que estava muito mais online, através dos seus franqueados, estivessem pronta para esse tipo de serviço. Todo mundo estava preocupado com sua saúde, então aí a consulta online, ou mesmo receber serviços de saúde em casa através das marcas de franquia também aconteceu, e isso fez com que os nossos segmentos que eu citei tivessem um crescimento exponencial de faturamento e também de novos entrantes. Nós vendemos muitas franquias na época da pandemia, porque as pessoas buscaram naquilo que estavam refletindo, né? Era um momento mais reflexivo de toda a humanidade, de
olha, quero mudar de vida, quero ter o meu próprio negócio, não quero ficar no trânsito para lá e para cá, quero ter o meu negócio aqui no bairro que eu vivo, na cidade onde eu moro, e isso fez com que também a gente pudesse ter ali novos entrantes que com calma foram fazendo suas pesquisas e depois fizeram essa opção e no pós-pandemia implantaram os seus negócios. Cris, e o formato home-based ainda está muito em evidência? Sim, ele é uma tendência, né? Também nesse escopo que a gente está conversando aqui. Você tem diferentes franquias que são oferecidas de maneira home-based, algumas no segmento de educação, que tem uma tradição nesse tipo de oferta e que se fortaleceram no pós-pandemia, e novos entrantes, como serviços de marketing digital, que você pode fazer da sua própria casa, como um franqueado que atua fazendo a oferta desses serviços para os diferentes negócios da sua região. Tem um modelo, Cris, e aí você vai, claro, me corrigir se eu estiver aqui equivocado. Nos Estados Unidos, por exemplo, tem muitos brasileiros, principalmente latinos, né, que vão para aquele país em busca de uma vida melhor e acabam se sujeitando, digamos assim, se submetendo a empregos informais, que são aqueles trabalhos onde os próprios americanos eles não querem executar. E mais especificamente na área, no setor da construção civil, existe um modelo de negócio muito bacana que eu conheci lá, que inclusive um amigo meu é um franqueado, é uma proposta de não é um food truck, claro, porque aí se trata do ramo alimentício, mas é uma proposta de uma van, é como se fosse uma empresa de engenharia civil dentro de uma van. É tipo uma companhia de reforma, de construção. Quando acontece, como eu falei, né, esses fenômenos climáticos que são muito presentes, muito marcantes lá nos Estados Unidos, eles acabam chegando em loco e executam ali o serviço, seja uma reforma de um banheiro, seja a reforma de uma entrada de um lobby, de uma recepção de um hotel ou de um condomínio. Então, assim, eu achei muito bacana aquela ideia. Sim, é perfeito. E isso é mais uma das vantagens do franchise. Esse serviço que você exemplificou aqui para a gente é um serviço típico da sociedade americana que se estruturou para atender aquilo das pequenas obras, dos pequenos serviços, como você citou aí, por fenômenos climáticos, né? Um telhado que destelha, enfim. E o que traz esse tipo de organização através do franchise? Credibilidade. As pessoas, para receber uma equipe que vai fazer uma reforma na sua casa, quer ter a confiança daquelas pessoas que estão chegando ali. E a marca, por detrás, dá esse suporte, né? Ela, além de estar falando com uma equipe que vai atuar na sua casa, né, que pode vir na indicação pela boca a boca, ela tem o suporte da marca, né? Ou seja, se alguma coisa ela tiver de problema, ela vai acessar aquela marca e vai buscar esclarecer aquilo com muito mais credibilidade. No Brasil, a gente já começa a ter, e isso é até anterior à pandemia, serviços que estão no nosso dia a dia, no nosso lar, e que começa a ser estruturado dessa maneira. Eu posso te falar de tratamento de piscinas, dos serviços de limpeza e conservação do lar, né, de passar roupas, fazer a sua limpeza do dia a dia, e hoje já são redes com mais de 400 unidades prestando esse serviço, porque vem aquela equipe, aquela pessoa para trabalhar na sua casa, muitas vezes não tem ninguém em casa, porque marido, mulher, enfim, as pessoas trabalham e a casa está ali e precisa ser limpa, mas você tem um suporte institucional da marca de franquia que atua em todo o território nacional para te dar essa credibilidade e segurança de que aquele serviço vai ser executado e que você pode seguir no seu dia a dia com tranquilidade. Cris, voltando a falar um pouquinho desse crescimento do setor, principalmente registrado aí nos 3 primeiros meses deste ano, qual foi o faturamento nesse primeiro trimestre de 2023? Bom, a gente já ultrapassou 211 bilhões de reais no acumulado, né, dentro do franchising brasileiro.
ser uma marca, ultrapassar 200 bilhões, ou seja, é um segmento que está fazendo esse cross na economia, passando pelos diferentes setores, né? E a gente acredita que ao final de 2023 a gente tinha feito uma faixa de crescimento, né? Porque esperávamos um ano com mais dificuldades do que se apresenta 2023, entre 9% a 12% de crescimento. Mas como a gente está falando de 17% de crescimento no primeiro TRI, a gente acredita que fecha 2023 muito mais próximo de crescer 12% em cima desses 211 bilhões de reais. E esse recorte aí, essa realidade, Cris, eu acho que ela foi ultrapassada ou ela, na verdade, atingiu a casa dos 200 bi, acredito que um pouco antes da pandemia, ou eu estou enganado? Não, você está correto. Foi um pouco antes, a gente, como todos os segmentos da economia, teve um decréscimo ali, né, uma inflexão no período da economia, mas muito rapidamente a gente retomou isso e alguns setores que estavam represados também contribuíram com isso. Um exemplo que eu vou te dar aqui, o setor de turismo. Explodiu o crescimento das marcas de franquias que atuam como agências de viagens, como ofertas de serviços de turismo em todo o Brasil, porque as pessoas estavam ávidas de passear, de estar em lugares diferentes, e isso contribui para que esse número se consolide e se sustente aí como sendo quase 3% do PIB nacional. Cris, eu vou entrar agora num tema dessa nossa conversa que de fato interessa a todos os setores da economia e que tem sido muito aguardado por todos nós, que é justamente a questão da reforma tributária. Esse tema ele está lá no Congresso Nacional, a gente sabe que já houve um avanço com a aprovação do texto da proposta pela Câmara dos Deputados. Esse texto ele está sob análise no Senado Federal, que inclusive vai ser analisado primeiramente por uma comissão para depois ir a plenário para análise e aprovação dos senadores. É claro que caso aconteça, venha a ter ajustes nesse texto pelos senadores, essa proposta ela retorna para a Câmara dos Deputados para mais uma nova análise até que ela seja sancionada e passe a valer. Esse segundo semestre promete, os trabalhos no Congresso Nacional estão retomando agora e com certeza é um tema complexo, a gente sabe disso, é um tema que inclusive já vem sendo discutido há mais de 20 anos no parlamento, né, brasileiro. E aí eu te pergunto, seria o caminho a discussão, a aprovação de uma reforma tributária mais justa, mais simplificada, para tornar esse ambiente de negócios mais equilibrado no país, Cris? Sem dúvida nenhuma. Como você falou, esse é um momento histórico para a sociedade brasileira. Isso tem refletido até na pontuação do Brasil, né, na nossa imagem internacional. O franchising, nesses 20 anos, sempre esteve presente e ativo de olhar todos os pontos, as propostas que sempre existiram e tem buscado trabalhar ativamente junto aos parlamentares do nosso Congresso para que essa reforma ocorra de uma maneira a simplificar e não trazer aumento de impostos para o ambiente de negócios. Isso a sociedade brasileira não quer. A gente sabe que vai ter uma fase de transição. Para a gente é super importante a preservação do simples dentro de uma base que seja efetiva, não uma preservação do simples ali de faz de conta, onde você tenha um aumento de carga camuflado. Então a gente tem ali analistas, economistas olhando. Realizamos uma cartilha de esclarecimento para os nossos franqueadores, franqueados e todos que atuam no franchising e estaremos atentos. Até se alguma coisa estiver presente dentro da reforma que possa impactar profundamente o setor,
estaremos lá para fazer o alerta a toda a sociedade e aos nossos parlamentares. E também buscar poder atuar em alguma correção por lei complementar, se houver um desvio que prejudique diferentes segmentos do franchising brasileiro. Mas sim, a reforma é importante para esse país e vai modificar a longo prazo a nossa posição no mundo e o nosso ambiente de negócios. Então é muito bem-vinda. Até porque, Cris, o aumento de impostos, elevação da carga tributária, taxa de juros, né, elevada, a gente sabe que são pontos que impactam, né, negativamente, né, principalmente para a retomada de crescimento mais robusta, né, digamos assim, da economia do país, né? E é justamente isso que o empreendedor, que o brasileiro não quer, né? Exato, isso é terrível. Taxa de juros para um segmento de negócios, né? Você muitas vezes, para a gente falar do primeiro investimento, da primeira unidade de franquia, a gente sempre recomenda que você tenha ali ao menos 80%, 70% de capital próprio. Mas você pode tomar recursos e principalmente a segunda, terceira unidade, a sua expansão dentro do segmento que você já tem segurança de atuar e de um segmento que é estruturado como franchise. É um absurdo a gente manter taxas de juros tão elevadas e fazer com que esse crédito fique caro e que atrapalhe o ambiente de negócios do país. A gente quer sim que a gente tenha uma redução de taxa de juros e uma oferta de crédito mais saudável para esse ambiente de negócios e para um ambiente como o franchising, cuja mortalidade é uma mortalidade abaixo da casa de 5%. Então, não tem por que a gente ter uma situação tão hostil de oferta de crédito. Então, aumento de carga tributária não queremos, o franchising não aumento de carga tributária, mas sim é uma reforma trabalhista justa e que melhore e simplifique o ambiente de negócios e que a gente tenha um crédito mais acessível para que as pessoas possam ter o seu negócio e possam seguir com as suas vidas felizes, porque afinal toda a população brasileira merece, né? Com certeza, justa, simplificada e, claro, que venha a beneficiar a todos os setores. Cris, eu vou fazer mais uma pausa e a gente segue aqui na volta falando um pouco desse mercado de franquias. Perfeito. E para você de casa, não sai daí, a gente volta daqui a pouquinho. E a gente segue com mais uma entrevista aqui falando sobre o crescimento do setor de franquias no Brasil, conversando com ela, com a Cris Franco, da ABF. Cris, eu separei esse último bloco da nossa conversa para a gente falar justamente da maior feira de franquias do mundo, que é a ABF Franchising Expo, que aconteceu recentemente lá no Expo Norte, em São Paulo, que atraiu milhares de interessados, né? Não só de interessados, mas já de pessoas que têm franquia no Brasil, não só no Brasil, mas gente de fora que veio também, né? Exatamente. Nós tivemos a nossa 31ª edição da feira. Essa feira trouxe para o Expo Center Norte 61 mil pessoas interessadas e entender o ambiente de negócios de franquias, as marcas que ali estavam expondo. Eram mais de 400 marcas e 130 marcas que estavam na feira pela primeira vez. Nós tínhamos ali um pavilhão com 12 países que vieram trazer os seus negócios para ofertar em nosso território. Foi realmente um êxito, uma feira que nos encheu de orgulho e mostra o vigor do setor, né? Enquanto o franchising está vivo, soube passar por esse período da pandemia e ter esse ambiente de negócio no Brasil nos honra e nos deixa muito felizes. E falando dessa 30ª edição, quais foram as novidades desta edição que aconteceu lá em São Paulo?
Bom, nós tivemos a oferta de diferentes marcas, né, que passavam por todos os segmentos, negócios maduros, com mais de 30 anos, negócios que estavam se iniciando. Fizemos aquilo que já conversamos aqui anteriormente, que é a oferta de conhecimento, né? Durante a feira, em diferentes espaços, nós tínhamos a arena do conhecimento, onde para aquele público que ia buscar uma franquia para pesquisar, para fazer a sua opção de negócio, a gente explicava, trazia os conhecimentos da lei de franquia, trazia os conhecimentos sobre o que ele tinha que encontrar numa circular de ofertas de franquia, como era essa modalidade de negócios, como é ter uma unidade franqueada, quais são os direitos e deveres. Porque a feira é um momento de conhecimento. Nós que defendemos o franchising ético, um franchising seguro a todos os entrantes nesse mercado, sabemos que durante a feira não é momento de compra de franquia, porque quando você toma a decisão de pesquisar mais profundamente aquela marca específica, você recebe a circular de ofertas de franquia e você só pode efetuar essa compra 10 dias posterior à assinatura da circular de ofertas de franquias, para você ter esse tempo de serenar, de observar, de conversar com as pessoas, porque não é uma compra de impulso. Então, a nossa feira é uma feira para você conhecer as diferentes opções de negócio e fazer ali a sua escolha e aprofundar a sua escolha. A compra efetiva vai acontecer um pouquinho mais para frente. E, inclusive, a gente teve aí a honra de ilustrar um pouco dessa feira aqui no Canal Empreender, nos nossos jornais. E o que deu para perceber, além, claro, Cris, de muitos negócios, novos negócios, muita inovação, tecnologia, inteligência artificial, né? Sim, o franchising, como todos os segmentos da economia, fez esse mergulho na inovação, nos recursos digitais, para poder enfrentar aquele momento. E seguiu com isso, né? Ou seja, hoje você vai ter as diferentes franquias tendo a omnicanalidade, ou seja, ofertando os seus produtos por diferentes canais, não só a loja ali, a unidade franqueada, mas a unidade franqueada é um hub de atendimento a esse cliente por diversos canais digitais, inclusive, e a aplicação de inteligência artificial, de vitrines que são ali com movimento, com a possibilidade de você trazer a experiência de provar uma roupa sem necessariamente provar, etc. e tal, porque a gente fez esse mergulho profundo nas novas tecnologias que estão aí sendo ofertadas para todos nós e que devem ser aplicadas no varejo. Cris, dá para adiantar? Eu sei que é recente ainda, o evento aconteceu tem pouco mais de 30 dias, pouco menos de 30 dias, na verdade. Dá para adiantar qual o balanço desta edição, quantos novos negócios foram criados, aconteceram nesta edição? Ainda não. A gente faz esse levantamento, a BF é muito séria no seu segmento de pesquisa, né? Nós realizamos pesquisas com constância à nossa base de associados e buscamos esses dados, mas esperamos esse período que até a lei franchising determina, ou seja, aconteceu a feira agora em julho, né? No nosso mês aí conseguinte, a gente inicia as pesquisas com as marcas para fazer esse levantamento. Então, eu acredito que só para final de agosto, setembro, nós teremos esses resultados e aí podemos estar aqui novamente para trazer esses dados para vocês. Mas que com certeza, né, Cris, essa edição, a edição desse ano superou aí as expectativas das marcas, né? Ah, sem dúvida. Isso a gente percebe na renovação dos espaços para a feira do ano que vem. A gente já sai desta feira com mais de 80% das marcas já com a renovação da sua presença para a próxima edição de 2024. Então, isso para a gente já é um sinônimo de sucesso.
O outro sinônimo é o recorde de público, né? As marcas definem ali como os seus cadastros, aqueles interessados que buscaram fazer negócio, com 30%, 40% a mais de interessados do que na edição anterior de 2022. Esse é outro indicador, mas o indicador de negócios fechados só daqui para frente. E falando da próxima edição, Cris, dá para adiantar mais alguma coisa para o nosso telespectador, para quem está em casa nos assistindo, sobre as novidades, o que se esperar das tendências para o ano que vem ou para os próximos anos? O que é que a ABF está preparando aí para a próxima edição? Olha, com certeza um investimento maciço em capacitação, em conhecimento. Levar ao grande público. Quanto mais você sabe sobre franchising, mais seguro, mais assertivo vai ser o seu investimento. Então, essa é a nossa missão, o nosso compromisso com o sistema de franchising brasileiro. Levar conhecimento para que as pessoas façam bons negócios e se perpetuem não só uma franquia, mas 2 ou 3 unidades franqueadas ali por investidor. Isso para a gente é sinônimo de negócio seguro e assertivo na economia brasileira. Então a gente reforça as arenas de conhecimento, levando mais palestrantes, mais informação ao público em geral. É claro, também aumentando a oferta de marcas, né, convidando aquelas marcas que ainda não expuseram na feira, que venham para esse espaço, porque a gente está aí só com 20% agora de ocupação e que está aumentando essa metragem, né? Nós estamos com mais de 30 mil metros de área de feira e aí aumentar essa oferta de marcas para que o público possa ter uma riqueza maior na opção e na escolha da marca que vai ser o seu investimento de uma vida. É importante a gente reforçar aqui, né, Cris, que esse espaço aí, né, que acontece, essa maior feira de franquias do mundo, ela também é voltada também para os micro, para os pequenos, para as micro e pequenas marcas. É um ambiente para todos, né? Sim, é inclusiva. Você vai ter ali um setor de micro franquias que é bastante interessante também, porque cabe em todos os bolsos. É o que nós também já falamos aqui, né? Você vai encontrar negócios de 80 mil a 2 milhões de reais ou mais. Mas o importante é você tomar a sua decisão de acordo com a sua capacidade de investimento e com segurança, porque fazer negócio em franchising é fazer negócio com uma segurança muito maior do que você começar do zero, sem nenhum suporte, sem nenhuma estrutura por detrás, para que você possa crescer e se estabelecer aí no mundo do empreendedorismo. É claro, Cris, que eu não poderia deixar de falar, né, com você aqui, aproveitar essa oportunidade com você, por mais que seja online, né? Estamos conectados aqui, conversando nesse bate-papo muito bacana, do papel, da responsabilidade, do compromisso dessa associação, dessa entidade que representa todos os franqueados no país. Queria que você comentasse um pouquinho da história da ABF, desse compromisso, dessa parceria com esses franqueados em todo o país. Sim, a ABF está aí atuando em prol do franchising brasileiro há mais de 30 anos. Nós somos uma entidade de empresários e de todo o ecossistema do franchising. Na ABF você tem os franqueadores, os franqueados, consultores, advogados, fornecedores do sistema e interessados que chegam até nós para buscar uma informação de qualidade para fazerem negócios aqui no Brasil e no mundo. A ABF prega um franchising ético, um franchising ativo e compromissado com uma relação ganha-ganha entre as partes, o franqueado e o franqueador. Né? Temos o selo de excelência, onde o próprio franqueado responde uma pesquisa de uma entidade que é contratada pela ABF, né? Uma empresa de pesquisa, para que ele chancele a marca onde ele atua. Ou seja, hoje nós temos mais de 230 marcas que têm esse selo de excelência da ABF em franchise, que comprova
pelas palavras e pela análise do franqueado, que aquela marca se perpetua dentro do mercado, fazendo uma relação ganha-ganha para a marca e para o franqueado que a opera. Então, esse é um compromisso que a BF também tem de fazer essa entrega aos candidatos, né? Ou seja, a gente consegue chancelar as marcas que atuam e estão operando com os seus franqueados. A gente tem uma linha de capacitação, de educação enorme dentro da entidade, também à disposição desse mercado. Atuamos junto ao Legislativo, ao Judiciário, ao Executivo no país, buscando as melhores práticas e a defesa da nossa maneira de fazer negócio, porque ela é íntegra e ela traz, sim, o Brasil para um país que é um país destinado a dar certo, né? Nós somos um povo que merece ser feliz, que merece ter bons negócios e pessoas aí como consumidores ou como operadores de negócios que tenham êxito nas suas escolhas. Então, a BF está a serviço da sociedade brasileira para a defesa dessa maneira de fazer negócio de maneira ética e promissora. Cris, você como representante da ABF, como é que você enxerga esse segmento de franquias no Brasil? A gente está muito distante da realidade lá fora, até porque nessa última edição da ABF Franchising Expo, nós recebemos aí representantes de marcas de 12 países, né, como você bem falou. O Brasil está muito distante, a nossa realidade é bem diferente, ou a gente está acima, à frente desses países, ou de vários países? É o que você disse, nós estamos à frente. Nós somos o país que inspira os 5 continentes com a sua maneira de fazer franchise. A BF é a segunda maior entidade, fica atrás apenas do berço da onde nasceu o franchising, que é os Estados Unidos, né? Então, nós somos a segunda maior entidade. Nós somos hoje a entidade que lidera o Conselho Mundial de Franquias, né? O nosso ex-presidente, o André Friedenheim, que tem essa cadeira no Conselho Mundial. Nós somos também a entidade que preside a Federação Ibero-Americana de Franchise, cuja sede atualmente está aqui no Brasil, na ABF, para moderar e inspirar todo o franchising nos territórios ibero-americanos, né? Então, a gente tem um papel representativo. A nossa lei é uma das leis mais bem estruturadas em todos os 5 continentes e inspira muitos legisladores mundo afora. Enfim, a gente está extremamente bem posicionado porque fazemos um franchising ético, um franchising compromissado com o resultado final, que são negócios lucrativos, negócios que entregam ao consumidor aquilo que eles buscam. Então, isso faz com que a gente tenha esse reconhecimento internacional e que muito nos honra. Cris, eu vou deixar esses minutinhos finais para você falar para quem está aqui nos assistindo, para quem quer se tornar, para quem quer empreender no Brasil, para quem quer se tornar um franqueado, qual a dica, qual a recomendação que você deixa aqui para quem está em casa, para quem quer realmente ter o próprio negócio, ser dono do próprio negócio? Qual é o caminho que essas pessoas devem seguir, devem tomar para serem aí pessoas empreendedoras de sucesso? Muito obrigada, Bruno. Eu quero fazer um convite a todos vocês que conheçam sobre franchising e que, se na vida de vocês a opção for ter um negócio, que considerem ter esse negócio através do sistema de franquias. Ele é muito promissor e ele traz resultados para você não de um dia, mas de uma vida toda. Para nós é muito importante ser um segmento. Franchising é o irmão mais velho das novas economias, né? A gente está sempre à frente daquilo que é moderno, de ter uma economia que é compartilhada, colaborativa, inclusiva. Nós temos muitas mulheres atuando dentro do franchising, donas dos seus próprios negócios, franqueadoras, franqueadas. A gente tem negócios em todos os segmentos da economia e da sociedade
que atendem todos os tipos de público. Então, é um retrato do que é o cenário nacional e do Brasil que dá certo. Então, fica aqui o meu convite para que vocês conheçam mais e, se tomarem a decisão de ter um negócio, que seja pelo sistema de franquia. Foi um prazer estar aqui com você, espero poder repetir, que o Bruno me convide mais vezes e que a gente fale mais sobre o franchising brasileiro. Muito obrigada, Bruno. Com certeza, Cris, foi um prazer te receber aqui, por mais que seja virtualmente, mas muito bacana, muito produtivo, muito enriquecedor, muito esclarecedor esse bate-papo aqui, falando sobre esse crescimento do mercado de franquias no Brasil, o quanto esse setor vem atraindo, né, novos investidores estrangeiros, o quanto o Brasil vem se destacando lá fora, não só pelo seu agronegócio, pelo que é produzido aqui no país. A gente sabe que o Brasil alimenta mais de 1 bilhão de pessoas ao redor do planeta, mas também ganhando esse crescimento, ganhando essa visibilidade, né, quando o assunto é o setor de franchising, é o mercado de franquias. Cris Franco, presidente do Conselho da Associação Brasileira de Franchising, da ABF, como muitos conhecem, né, a sigla ABF, quero aqui imensamente agradecer a sua participação conosco nesse bate-papo, nessa entrevista super especial falando sobre o mercado de franquias. Muito obrigada, tchau, tchau para vocês, foi um imenso prazer estar aqui com vocês nesse bate-papo. Até breve. E para você de casa, muito obrigado pela sua audiência, pela sua companhia e até a próxima entrevista especial aqui no Canal Empreender.